Fala, meu amigo, minha amiga, bem-vindo a mais um episódio do Biotalks, seu podcast nutrição, treinamento, de qualidade de vida, bem-estar, em conversas sem mimimi, direto ao ponto. Hoje, o episódio é do jeito que eu gosto, Zé Droguinha. Hoje nós vamos falar dos remedinhos. Assim, claro, né? Quem conhece a gente aqui sabe que a nossa atuação na área de obesidade é muito grande. Sim. E é sempre bom a gente sempre levantar a bandeira de como é feito um tratamento de obesidade. Hoje em dia, tratamento de obesidade meramente até um IMC de 27, né? IMC de sobrepeso, com comorbidades, um IMC acima de 30, obesidade grau 1, todo o tratamento desses pacientes é feito medicamentosamente, associado, obviamente, à mudança de estilo de vida. Tanto que quem me conhece, o André, que já me conhece há muitos anos e trabalha comigo diariamente, sabe que o paciente que não faz dieta eu dou alta. É verdade. Fala assim, eu não passo no Nutri, eu também verdade. não te atendo. É verdade. Porque a nutrição é algo que faz uma diferença enorme. Eu já falei isso em outros episódios. Tem trabalho mostrando o efeito sinérgico da nutrição com o treino, que quadruplica o efeito. Nesse quadro, 2 mais 2 não são 4, são 8, né? Ou 1 mais 1 não são 2, são 4, né? São 4, exatamente. Porque nesse trabalho mostra que a dieta e o treino durante 6 meses, o treino você perde 1,8 kg de gordura e a dieta você perde em torno de 2 kg. Se você conjugar os dois, você perde 8. Então, assim, o efeito sinérgico, existe uma sinergia muito grande na mudança de estilo de vida. E aí vem as droguinhas, os remedinhos. Mas antes de começar, eu já sei a opinião, mas eu vou perguntar para o André, que está aqui mais uma vez na mesa comigo, nosso Nutri, personal, coach, um indivíduo polivalente e que tem uma história muito longa na área do fitness, na área do fisiculturismo. E hoje, como nutricionista, eu vou perguntar para ele, eu já sei a opinião, mas só para ele falar com vocês, o que ele acha do tratamento de obesidade medicado. Porque a gente vê muito na internet o pessoal falando, porque é manjaro, o cara vai ter reganho, porque não é pra usar tisepatida, nutricionista que queria ser médico, né? O cara que tem ranço, o cara que é mal realizado na vida. Hoje eu trabalho com o André todo dia, a gente é muito amigo, a gente frequenta a casa um do outro. E ele sempre fala que ele é muito feliz por trabalhar com o que ele trabalha hoje. Sim. E ele é um cara que agradece a Deus e não fica de ranço com o doutor. Sim. Porque o doutor, ele é meu irmão, ele não é pra ter ranço de mim, por de Deus. Nunca. Fala aí pra mim, o que você acha do uso de fármacos dentro do tratamento de obesidade? Eu acho maravilhoso, né? Como nutricionista, essa junção, né? Eu tenho essa oportunidade hoje de trabalhar com o Dr. Ricardo, né? A gente trabalha junto, então a gente faz um trabalho em conjunto em prol do paciente, né? Ele falou desse ranço porque sempre teve isso, né? O nutricionista, na maioria, ele tem ali um preconceito com o médico, tem aquela disputinha, e talvez seja isso aí, é o cara mal resolvido. E é por isso que eu não trabalho com nutricionista externo, só deixando esse adendo, eu tô velho pra tomar esporro de nutricionista. Sim. Então, assim, hoje eu trabalho com o Dr. André, com o Dr. Elbis Cássio, Dr. Ismar Figueira, que são meus amigos, Sim. que eu confio no trabalho. Dr. Sim. André aqui diretamente na minha clínica, Dr. Hélio em Rio das Ostras, né? Isso. E o Dr. Ismar Figueira em Itaperuna. São os nutricionistas que eu trabalho. E tem a doutora Marina Miras em Curitiba, que eu também Sim, tenho paciente sim. com ela. Fora esses 4 nutricionistas, eu não tenho muitos outros com quais eu trabalho. Sim. Por conta desse ranço. Sim. Por eu querer integrar o meu trabalho com personal trainer, eu querer integrar o meu trabalho com nutricionista, eu ser mal recebido e baterem Sim. com a porta na minha Sim. cara. A gente trabalhando junto, a gente fornece um serviço Sim. de muito melhor qualidade para o Exato. paciente. Mas continua aí, que eu te porque- interrompi só para falar isso. É porque o objetivo é o paciente no final das contas, Sim. né? O objetivo não é quem sabe mais, qual tipo de tratamento que é mais eficiente. Não, a gente não tá aqui, não é uma guerra de ego. Como É muitos a acham. sinergia, É né, que eu acabei de sinergia. falar. Tudo que a gente faz é sinérgico. Exato. Então, esse trato hoje, por que eu falo com o Ricardo, né? Sempre, que eu sou muito feliz, eu amo o que eu faço de verdade. E o meu trabalho como nutricionista é muito mais eficiente com o tratamento médico, com esse trabalho que eu faço com o Ricardo. Sabe, é claro, como o Ricardo falou, assim como ele também não abre mão da nutrição, que é a minha parte, né? Como ele acabou de falar, se não tiver dieta, se não fizer dieta,
eu não atendo. Porque a gente entende a importância dessa sinergia. E além disso, eu não faço mais dieta, né? Exato. Então, assim, eu não tenho mais tempo para fazer isso. Sim. Já teve um período na minha vida que eu trabalhava sozinho. É verdade. E eu tinha uma demanda muito pequena. Hoje, infelizmente, se o paciente virar para mim assim, Ricardo, eu gostaria que você fizesse a minha dieta. E, infelizmente, eu não tenho como fazer. A rotina não deixa. E, assim, eu confio nesses 4 profissionais de olhos fechados. Sim. Não quer ir pro André? Vá pro Hélio, não quer ir pro Hélio, vai pro Ismar, não quer ir pro Ismar, vai pra Marina. Sim. Então, esses 4 eu consigo trabalhar muito bem. Mas eu não faço mais dieta. Sim. E é claro que a gente sabe, né? A gente tem pacientes, né, que não fazem um tratamento medicamentoso e na maioria quando não faz é porque realmente não tem condição, né, financeira. Não é um tratamento barato. E como diria nossa paciente, né? Tisepatia da iPhone, doutor Ricardo, doutor André, só não gosta que não tem como pagar. Não tem como pagar, só exatamente. Critica que não tem como pagar. Porque realmente é caro. Então, assim, esse paciente ele vai ter resultado? Vai, gente. Ninguém está aqui enterrando a nutrição sem o uso de um fármaco. Não é isso que a gente está falando. Mas eu, como nutricionista, eu posso atestar a vocês, né? A gente atende para lá de 100 pacientes por mês, né? Então, a gente vê isso no consultório todo santo dia. E a gente pode avaliar o paciente que faz o tratamento pura e simplesmente com a nutrição. Mais uma vez, não estou enterrando a nutrição ou desmerecendo, pelo contrário, é a base, assim como o Dr. Ricardo sempre fala. Mas a eficiência do fármaco, quando você o coloca no tratamento, o resultado do paciente é outro. Porque ali, como a gente falou aqui em alguns episódios anteriores, né, Ricardo, a obesidade, o tratamento do emagrecimento, ele não é tão superficial quanto as pessoas pintam. Como muitos nutricionistas que eu vejo falando na internet, falando que é só fazer déficit calórico. Déficit calórico é uma condição obrigatória. Exato. Mas, até se você sair do ponto A para o ponto B, tem um caminho. Tem um caminho. Qual é o caminho? O ponto A seria o indivíduo como ele está hoje e o ponto B, o indivíduo emagrecido com déficit calórico. E o que tem nesse meio? Esse meio que é importante. Você, eu sei o que fazer. Isso a gente vê os pacientes direto no consultório, né? Então, eu sei o que fazer. Às não vai pagar de quê, né? Dispensar o nutricionista, pois né? O que aconteceu essa semana, né? O paciente chega assim, né? O nosso formato de atendimento, a gente atende junto. Primeiro o paciente passa por mim, depois pelo Ricardo. Eu tenho a possibilidade de eu não passar pelo doutor André, porque eu já sei fazer dieta. E quando ele passou comigo, o que eu falei com ele? Falei, cara, você tem uma alteração de cortisol, que pode ser uma alteração advinda da sua dieta, porque você é um triatleta, você tem um volume de treino muito alto. Sim. Se o carboidrato não estiver adequado para o seu volume de treino, seu cortisol vai subir, você entra em overweight, overtraining, e se machuca, e nós estamos em março. Sim. Então, assim, imagina você começando o calendário competitivo em março, se machucar. Sim. E aí, outro detalhe, eu falei, como é que tá teu carboidrato intratreino? Ele, eu não tô fazendo. Eu falei, mas doutor André não prescreveu? Prescreveu, mas eu não tô fazendo. Eu falei, mas tu não sabe fazer dieta? Sim. Cadê a reposição de carbo intratreino? Então, esse mesmo paciente foi pego na mentira 2 vezes, né? 2 vezes, exatamente. Porque foram 2 condições que eu preciso da dieta, da prescrição nutricional, para tratar. E ele falou que ele mesmo já sabia fazer e nem prescrito ele fez. Nem prescrito ele fez. Então, esse trabalho, né, o que a gente faz... Graças a Deus. Por que eu fico tão feliz? Por que eu amo o que eu faço? Porque é muito bom quando você se propõe a fazer alguma coisa e você vê resultado nisso. Sim. Então, assim, eu, né, me dedico e aí eu sei, cara, que quando esse tratamento está sendo feito em conjunto, eu sei que esse paciente vai ter resultado. Ele só não vai ter se de fato ele não fizer. Resultado otimizado. É otimizado demais. E hoje os fármacos que a gente tem, né, o Monjaro, que é a bola da vez, que é o nosso querido hoje. Que traz a mulher amada em 3 dias, né? Ele tem tanta função que ele cura o encravado, traz a mulher amada em 3 dias, cura lipedema, trata diabetes, trata gordura no fígado. Tudo. Então é perfeito hoje para a condição do paciente. Então, assim, cara, até quando você vai ficar ali remando, dando murro em ponta de faca, né? Em não aceitar que, de fato, quando você tem um tratamento completo, você se dispõe a 2 profissionais, né? Um da nutrição, outro da medicina, que você vai ser acompanhado por completo e isso vai tornar mais eficiente o seu processo. E eu gostaria que outros profissionais tivessem essa visão. Sim. Porque
mais uma vez eu falo, não se trata da gente como profissional, se trata do paciente, que é o fim. Seria muito melhor para o paciente, né? Se isso acontecesse. E aí, já que você está de acordo comigo, vamos introduzir aí as drugs, né? As droguinhas. O Mounjaro aí, a galera, eu vou falar nele mais pro fim, né? A galera, todo mundo já, ou pelo menos ouviu falar de hepatite, porque não se fala em outro assunto no mundo, né? E só uma pincelada aqui numa paciente pós-bariátrica que a gente atendeu, que essa semana eu dei feedback de exame para ela, e ela veio me perguntar de um fármaco. E aí, por que eu vou começar por esse? Porque ele é velho. Ele é antigo. Ele vai me perguntar do Orlistat. Nossa. E ela falou assim, e ela é pós-bariátrica. E aí, o que você acha do Orlistat na pós? Você acha que vai dar certo isso? Orlistat em pós-bariátrica? Nossa, e ela ainda falou comigo assim, e ela já veio pra gente usando Mounjaro. Sim. Então, assim, ela virou pra mim e falou assim, eu posso usar o Orlistat pra dar um plus no emagrecimento? Eu falei, oi? Gente, por que o espanto? Antigamente, como eu falo em vários episódios, eu sou velho. Eu comecei a atender essa desgrama, não tinha remédio. O que eu fazia 10 anos atrás, praticamente, quando eu comecei a atender, não existe mais. A gente teve remédio que entrou, que saiu do mercado. O Orlistat é um dos poucos remanescentes, o Orlistat, Arcabose e a Sibutramina, de quando eu comecei. Sendo que são fármacos muito ruins. Quando eu comecei, os bons fármacos para obesidade, para emagrecimento, eles faziam perder 5% do peso acima do placebo. Hoje nós temos aí o Mounjaro, que na média faz uma perda de 20%, 20,2% no Sormalt, aí que saiu o Sormalt 5, tendo tetos aí até de 25%. Deve sair aí a retatrutida, que nós vamos falar nela ainda. Verdade. E a retatrutida, ela gera uma perda de peso de picos de 35%. Nossa, olha a eficiência. Nós saímos de 5% para 35%. Olha a eficiência. E a média da retatrutida é praticamente 28% da perda de peso. Você tem um Mounjaro que é um tiro que perde 20%. E vai chegar um remédio que perde 28%. Nossa. Então, assim, 40% a mais, né? Olha só. Olha a potência disso. E isso é dado de trabalho científico, tá, gente? Você pegar na vida real, é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. E esses trabalhos, por exemplo, a tisepatida, o trabalho são 72 semanas, a retatrutida são 80. Esses dados são para 72 semanas e 80 semanas. A gente vê esse resultado em 24 semanas. É absurdo. Resultado de 20% de perda de peso, a gente vê em 24 semanas, em 6 meses. É absurdo. Então, assim, é uma coisa absurda. E aí, voltando ao vovô, o Orlistat. Se você não sabe o que é o Orlistat é um inibidor de absorção de gorduras e é o que faz cagar gordura. Você até brincou no outro episódio, né? Que a gente caga oleoso mesmo com o Orlistat. Aconteceu até um caso na minha residência médica de anestesia. O cirurgião, o ortopedista, que estava de plantão no dia, de sobreaviso, ele era um obeso e ele usava o Orlistat. Só que o bonito foi pro churrasco. Nossa. E aí chamaram o bonito para fazer uma cirurgia de urgência, uma fratura exposta. O que ele fez? Ele saiu do churrasco E foi fazer a fratura exposta. Eu anestesiei o paciente, fiz uma raquianestesia na fratura de tornozelo, deitei o paciente, o cirurgião cagou na sala de cirurgia. Nossa. Ele contaminou a sala de cirurgia todinha com material aberto, com Olha, campo aberto, meu Deus com o paciente anestesiado deitado na mesa. Nós tivemos que trocar a sala de cirurgia, tivemos que inutilizar os materiais todos que eram estéreis. Ele cagou no material estéreo. Meu Deus. E aí tivemos que inutilizar campo cirúrgico, inutilizar os materiais, abrir tudo de novo e transferir o paciente de sala. Só acho que o paciente estava sedado, não lembro de nada, né? Graças a Deus. Cara. Salve a anestesia! Salve a anestesia! Que o paciente estava sedado, não lembra de nada. Mas o Orlistat é um fármaco que gera uma perda de peso de 3,5%. Nem os 5% que a gente tinha com a sibutramina da vida, né? É muito pouco. Então, assim, é muito pouco. E essa paciente pós-bariátrica, ela vai gerar uma síndrome desabsortiva ainda maior. Ainda maior. Porque você realmente evacua a gordura e isso aí leva a vitaminas lipossolúveis. E é uma paciente que já tem dificuldade de absorção por ser bariátrica. Ou seja, não faça isso em casa, não faça isso sozinho. E muita gente usa o Orlistat para tratar constipação. Só que a constipação tratada com Orlistat vai gerar desabsorção. Sim. A desabsorção vai gerar desnutrição. Sim. Então, sim, não faça isso, tá?
Esqueçam isso, por favor. A gente tem a Arcabose, que é da mesma época do Orlistat. A Arcabose é um fármaco para diabetes, que é um inibidor de absorção de carboidratos, que também é uma potência muito baixa, em torno de 3%, e gera uma distensão abdominal brutal. Nossa. Porque a desabsorção do carboidrato, ele fica fermentando o intestino, as bactérias ficam, oba! E vai lá e chama na fermentação. Mas que condição, né, vira uma cara? barriga gigante. A gente fica brincando de barriga de pão, né? Aham. Mas é barriga de arcabose, é umas 3 vezes maior que a barriga de pão. Nossa. E assim, é uma potência muito baixa. E nós temos a sibutramina, que lançou mais ou menos na época que eu me formei. Eu me formei em final de 2008. Então, assim, eu tô com 18, vou fazer 18 anos de formado. E eu passava sibutramina no papel de pão, né? Que assim, todo mundo queria tomar sibutramina, Plant. Eu me lembro dessa época. Você lembra? Lembro. Então é mais ou menos nessa época, né? 2008, Eu me lembro que lançou. Exatamente. 2007, 2008. Eu trabalhava eu trabalhava com uma equipe na época e tinham dois dos funcionários, né, que trabalhavam comigo, que eles estavam fazendo um tratamento com caveirinha, um dos caveirinhas. Caveirinha, pra quem não sabe, é um tipo de médico. Isso aí. Não é uma pessoa. Porque tem caveirinha. Eu, por exemplo, sou de Itaperuna, né? Eu moro na Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Hoje sou do interior do norte do estado. Sou de Itaperuna. Tinha caveirinha em São Gonçalo, tinha caveirinha em Colatina, tinha caveirinha em Vitória, tinha caveirinha em Niterói, em Itaboraí. Então, assim, não é a mesma pessoa. Isso aí é um tipo de médico, é o cara que trabalhava com Femproporex, com Anfepramona, que saiu de mercado, ele juntava Femproporex, Anfepramona, sibutramina, benzodiazepínico, hormônio tiroidiano, diurético, tudo numa fórmula explosiva. Que até um episódio que a gente gravou com a Vivi, a convidada aqui, que é pós-bariátrica, ela fez esse tipo de tratamento na desespero para emagrecer. E ela teve distúrbios mentais, distúrbios psiquiátricos por causa desse tipo de tratamento. Pra você ter uma ideia, a gente fala muito de treinamento, né? O caveirinha não deixa o sujeito treinar. Porque se o sujeito treinar, ele morre. Olha só. Porque assim, a pessoa faz um hormônio tiroidiano, que é um adrenérgico, que aumenta a frequência cardíaca, é ritmogênico em doses altas. Ou a pessoa faz uma anfepramona, uma sibutramina, um femproporex. Anfetamínicos também geram taquicardia, geram palpitação e geram arritmia. Aí o sujeito faz um beta-bloqueador para o sujeito parar de tremer com esse tanto de estimulação adrenérgica. Meu Deus. Aí o sujeito faz um benzodiazepínico, um Rivotril da vida, para o sujeito conseguir dormir. A própria Vivian fala que não dormia nessa época, no episódio dela. E o sujeito faz um diurético para desinchar. Meu Deus. O sujeito não come. O sujeito mija, o sujeito não dorme, o sujeito treme. Deus me livre, cara. O sujeito tem hipertermia, o sujeito tem taquicardia, o sujeito tem hipertensão. Como é que treina? Se mata, né? Se treinar. Por isso que o caveirinha não deixa ninguém treinar. Ué, esses dois que eu te falei, um deles vivia no banheiro. A gente não podia contar com ele. Quando ele voltava da consulta, que ele renovava lá, que ele voltava cheio das manipulações, era banheiro direto. Às vezes tinha Orlistat também no meio, né? Tinha Arcabose no meio. Eu me lembro da sibutramina, eu me lembro que ele falava do Orlistat. E assim, o cara ficou cadavérico, não tinha cor. Sabe? Branco igual um papel. Você via assim, cara, o cara não tem Como saúde. Eu fico brincando, né? Ele era só a forma decadente, né? Só. Não virava Monra de jeito nenhum. De jeito nenhum, cara. Ele, sabe, ficava assim, derretido. E assim, era muito agressivo. Muito. E muito antifisiológico, né? Um negócio grave pra saúde demais da conta. Nossa, tá doido. E quem me conhece sabe que eu sempre falo, né? Que eu, como anestesista, eu era o médico da doença. Porque a anestesia, você tem 2 momentos felizes, cesariana e plástica. Fora isso, é tudo desgraça. E eu trabalhei com bariátrica e cirurgia oncológica. Então, assim, era feliz o meu dia a dia, né? Então, eu só dava notícia de câncer. Amiguinho, você tá com câncer metastático, mas você tá bem, né? Não tem como. Sim. E o bariátrico, aquela ali seria a última opção dele, né? De viver. Sim. Então, na anestesia, eu vivia muito a medicina da doença. Eu mudei de ramo, de área, de especialidade, para tentar fazer medicina da saúde. Em alguns momentos eu consigo, em outros momentos não. As pessoas não entendem isso. As pessoas só procuram um médico na doença, né? É verdade. Não é a gente que trata a doença, eles que trazem a doença pra gente, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Porque assim, eu vejo, né, isso, né, como eu trabalho com você todos os dias, eu vejo esse seu trato, né? E a gente... Seria muito melhor, né, se as pessoas o procurassem, né,
antes de dar ruim, né? Antes do BO. Mas na maioria não é assim. Graças a Deus a gente consegue ajudar muita gente. É verdade. Essa semana mesmo eu dei alta para umas 2 ou 3 pacientes, mulheres. Que aí, gente, quando eu dou alta, eu não dou alta não, tá? Eu dou alta pro André. Sim. Falei, você tá com a minha parte, você tá de alta. Você vem pra mim, eram pacientes perimenopausados. Falei, de 6 meses tu vem pra mim, regular teus hormônios, mas você mantém as avaliações trimestrais com o Dr. André, para você ter um porto seguro, ter com alguém para você contar. Sim. E o André, toda vez que ele vê que vai descompensar, ele me chama. Sim. E aí eu entro no circuito novamente. Sim. Mas, assim, é um momento muito prazeroso pra gente, pelo menos pra mim. Sim. Eu até falei com uma dessas pacientes, que é uma paciente até de fora que veio, né? Uhum. Que eu falei com ela. Eu falei, não é que eu não quero te atender mais. Sim. Não é que eu quero te ver longe da minha clínica. Tanto que eu tô te deixando com o meu nutricionista de confiança. Mas eu fico feliz em você ter começado com 44% de gordura e ter 18% hoje. É verdade. Que e mudança, aí, né? é uma sensação de dever cumprido. Sim. E ela mudou de dentro para fora. Foi. Então, assim, ela passou a fazer dieta, ela passou a treinar todo dia. Ela já tá há 2 meses sem fármaco anti-obesidade, sem o Monjaro que ela usava. É verdade. E ela hoje tá de alta médica, tá só com Nutri. E para mim ela vem de 6 meses. E isso é muito gratificante. Né, fazendo um adendo ao que você está falando, isso é mais um exemplo, e não é um caso isolado, a gente tem vários no consultório de pacientes que fizeram um desmame do fármaco e estão vivendo bem, felizes, seguindo dieta e treino. Ou seja, é possível. É possível. Essa história do... mas vai ter reganho. Mas depois volta tudo. Isso aí é o que você mais escuta. E esses pacientes continuam evoluindo sem o remédio. Claro que numa velocidade menor, sim, mas continuam evoluindo. Não evoluíram, não retrocederam. Continuaram evoluindo. Isso é um negócio que é uma prova social, na verdade. É né? verdade. Isso não está na literatura, mas é uma prova social que o método de trabalho que a gente tem na clínica, se o paciente aderir, ele não reganha. É verdade. Eu falo isso baseado no meu exemplo, né? Eu estou há 10 anos livre da obesidade. Mais de 10 anos, né? Já foram 11 agora, início do ano. E eu não usei remédio na época. Hoje eu ainda uso, né, antizepatida. Quem me segue na rede social viu que outro dia eu postei um vídeo aplicando antizepatida. Porque a vida, ela não é retilínea. Sim. Eu não consigo hoje ter uma rotina adequada como eu gostaria e como eu já tive durante muitos anos, por conta de trabalho. Mas eu sigo tentando, eu não desisto. Isso. Mas enquanto eu tô com a minha rotina bagunçada, como a minha família toda é diabética, a minha insulina sobe, minha glicada descompensa. E eu uso em momentos de descompensação, eu tenho usado a tizepatida em mim mesmo para poder manter meu metabolismo. E a dose mínima, né? A dose mínima. Às vezes eu uso até meia dose, dependendo da marca ali, da potência da tizepatida que eu tenho na clínica. Eu uso até meia dose. E com meia dose eu consigo controlar meu metabolismo bem, com 0,25. Aí você vê a eficiência do fármaco, né? E as pessoas, né, não querem. Foi o que eu até falei, né, no outro episódio, que o paciente... Eu até contei isso pro paciente, na verdade. Porque ele veio com essa coisa, que muita gente fala e tal, não sei o que. Eu falei, mas muita gente quem? Sim. Sabe, muita gente que fala especialista. Tanto que na academia, essa semana, lá no jiu-jitsu, saiu esse assunto, sempre sai, né? Que tem os bigorna, né? Um monte de obeso. Os fordos da vida. Os fordos da vida. E aí sempre sai esse assunto. E aí teve um camarada que falou, pô, mas isso faz muito mal, né? Mas faz mal por quê? Perguntei pra ele. Aí ele não soube me responder. Então, assim, tem que desbloquear, gente. Tem que desbloquear. Para de ficar ouvindo qualquer coisa por aí. Procura um profissional. É engraçado que isso aconteceu comigo na rede social essa semana, né? Que eu fiz eu tô fazendo uma série de posts sobre fitoterapia aplicada à reposição de testosterona, né? Fitoterapia aplicada à melhoria de produção de testosterona. E o tribulus terrestre, ele não funciona para isso. E aí eu fiz o post, tal, o cara colocou embaixo assim... mas Tribulus é o melhor que tem, porque a minha testosterona é 700. Falei, tá, cara, mas assim, isso aqui que eu tô dizendo não é minha opinião. Isso aqui que eu tô dizendo é a literatura médica que fala. Sim. E 30% do resultado de qualquer fármaco é o efeito placebo. Aí, beleza. Aí ontem ele comentou de novo. Mas que Tribulus funciona, é bom, eu gosto. Eu nem comentei mais, né? Sim. Aí um cara embaixo do comentário dele falou assim, como é que usa? Falei, cacete, eu estou falando que o troço não funciona. Sim. Porque assim, uma coisa é você... pra mim funcionou.
Mas funcionou por quê? Funcionou como? Qual Você era fez o um cenário, né? isso que eu ia falar. Você fez um clinical trial? Você fez um cenário controlado? Não. Isso, qual a sua amostra? É. São quantas pessoas no mundo? Não dá, né, pra ser referência, Como é que né? você vai extrapolar isso para a população mundial? Não tem como. Então você tem que pegar as meta-análises. E o que, que as meta-análises dizem? Sim. Isso. Sim. Meta-análise Cochrane. Existe meta-análise Cochrane, que é a maior evidência científica, que fala que não funciona. Sim. E assim, eu como médico, quem me segue na rede social, quem não segue, deve seguir, porque é interessante, eu não passo a minha opinião. Eu passo o que a medicina diz. Sim. E não é guideline. Guideline é opinião de especialista, no meio dos trabalhos científicos. Opinião de especialista é o pó do cocô do cavalo do bandido com diarreia em termos de evidência científica. Ou seja, é zero. Ah, porque eu sou PhD. Autoridade não é argumento. Sim. Então, Exatamente. assim, muita gente usa isso em rede social. Tem até um cara que eu já gostei muito e que hoje eu acho que ele tá fazendo absurdos atrás de absurdo na rede social. Que ele usa o PhD dele na Universidade de Waterloo para dizer que ele tem a razão. Só que o PhD dele é em nanotecnologia. E ele fala de um monte de coisa que não tem nada a ver com o Nada a PhD ver. dele. Então, assim, eu vejo isso muito até em discussão política, né? Que eu vi outro dia um influencer de direita conversando com a professora de esquerda. Aí ele começou a conversar, ela falou assim, eu do alto do meu pós-Haidoc em educação de não sei das quantas, é uma pedagoga. Acho isso. Aí o influencer virou e falou com ela assim, autoridade não é argumento. É verdade. Ponto. O assunto que eu estou discutindo não tem nada a ver com o seu PhD. Tá? É isso aí. Então, se liga. Porque muita gente fala baseado em quê? Muitas vezes eu falo muito com o André, esses questionamentos de rede social, eu falo assim, amiguinho, compartilha com a gente o trabalho científico, onde você tirou a tua opinião. Vamos aprender juntos. Eu não sou o dono da verdade e eu estou disposto a aprender. O indivíduo que não está aberto a aprender, ele pode se matar e se enterrar. É verdade. Esse cara tá fadado ao fracasso. É verdade. Eu estou aberto a aprender. E não é porque o cara não é um pós-Haidoc, não é um PhD, que eu não vou aprender com ele. Eu aprendo com o paciente, diariamente. Sim. Então, assim, toda vez que alguém quiser discutir alguma coisa comigo e tiver um argumento válido e tiver a prova do seu argumento, eu faço questão e eu agradeço se me enviar. Porque eu consigo aprender com a experiência alheia. Entendeu? Então, autoridade não é argumento. Perfeito, Ah. Ricardo. E outra coisa, aí voltando aos fármacos, né? Porque a gente envereda para outros caminhos e já viu. Nós passamos 10 dias no resort conversando, dia e noite, não acabou o assunto, né? Não, eu acho que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E aí, tô falando que nós passamos 10 dias no resort, não viajei com o André não, tá? Eu viajei com a minha esposa e ele foi na minha viagem com a esposa dele. Eu fui com a minha esposa, com a minha filha. Por favor, não somos um casal, tá, gente? É viagem de família. Família, tá, gente? Não somos um casal. Ah, eu sei que tá na moda ser menine, mas nós não somos menine. não. Mas é igual, nós somos homens biológicos, trabalhadores e empresários, temos famílias e somos cristãos. E a texto é alta. Por favor. Então vamos lá. Sibutramina, que é o próximo, que é das antigas aí. A sibutramina é um fármaco que, como o Femproporex e a anfepramona, que geram muitos colaterais, a sibutramina também é um adrenérgico. Então ela também gera insônia, ela também gera agitação, palpitação, e ela faz efeito em 50% dos pacientes. Então, assim, a perda de peso dela é abaixo de 10% também. Então é um fármaco ruim. Eu praticamente não trabalho mais com esse fármaco. Tem um paciente usando. É desde que eu trabalho contigo, eu nunca vi você prescrever. Eu tenho um paciente Um usando. só. Que também não tá dando certo, óbvio, né? A gente já sabia, né? Eu já sabia, né? É o que eu falo, né? Meus pacientes são meus filhos. Eu falo, eu avisei, filho. Eu avisei, não faz, né? Tu não aprende no amor, vai aprender na dor. Não tem jeito. Eu usei 10mg, não adiantou, usei 15mg, teve só colateral. Nessa paciente em específico, e a gente atendeu essa semana até. Depois te conto quem é. E aí, já deve até saber quem é. Na terça-feira nós atendemos. E aí, vamos agora para a geração atual dos fármacos anti-obesidade. Na geração atual, que são os fármacos incretínicos, né? Liraglutida, que é o Saxenda, que já é antigo, Victoza, Saxenda, antigo, 2019. Né? Temos a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy. Temos depois a tirzepatida, que é o Mounjaro, que é um GLP-1/GIP, né? É um duagonista. Temos o orforglipron, que quase ninguém falou,
o Ribelsus, que é a semaglutida oral para diabetes. Temos o Wegovy Pill, que lançou agora em janeiro, que é a semaglutida oral para obesidade. E temos o Orforglipron, que era para ser o Mounjaro oral, que não deu certo. Teremos a Retatrutida, que ainda não lançou, cacete. Não tem Retatrutida no mercado original confiável, salvo em laboratórios Drug Research, que são laboratórios que produzem para a pesquisa da Lilly. No Brasil, a Retatrutida que vem para cá é made in Paraguai. Você nem sabe o que é. Nem no Paraguai é autorizado. Dia 28 de fevereiro de 2026, a Dinavisa, que é a Vigilância Sanitária do Paraguai, liberou uma normativa dizendo que a Retatrutida não é permitida no território paraguaio. O nosso amigo Renato Cariani foi lá fazer um lançamento que depois ele foi dizer que não era um lançamento, que era só o anúncio de que a fábrica teria condições de produzir Retatrutida assim que autorizada fosse. Eu acredito que ficou feio, por isso que ele mudou o discurso. Sim. Porque a Dinavisa ela fez esse anúncio exatamente por causa desse lançamento, que gerou uma hype na sociedade e na rede social. Vamos lá. O que são os incretínicos, os agonistas de GLP-1? São fármacos que foram estudados e desenvolvidos a partir da mudança de secreção de metabólica e de hormônios feitos pela bariátrica, né? Observou-se a bariátrica, a modificação ali da secreção hormonal das incretinas, GLP e o GIP são duas incretinas, GLP-1 e GIP, e aí observou-se que aquilo ali ajudava no emagrecimento. Ele veio da saliva do dragão de Gila, que foi selecionado para poder, que eles conseguiram sintetizar, não sintetizar, né? Eles conseguiram isolar e reproduzir essa substância, né? A liraglutida, que é a mais antiga, que era Victoza para tratar diabetes até 1,8 miligramas. Depois foi para Saxenda para tratar obesidade até 3 miligramas. Uma perda de peso menor do que os outros fármacos que a gente tem, que é a primeira, mas aí já melhorou acima de 10% de perda, em torno de 10% de perda. E aí ela era uso diário, subcutâneo, e enjoo, vômito e constipação a dar com os paus. Muito, muito, muito colateral. E ela era subcutâneo diário. Eu cheguei a trabalhar com essa droga durante bastante tempo, só que aí veio a semaglutida, que era a segunda geração. Também o GLP-1, agonista GLP-1, com uma perda de peso ali mais ou menos 12% acima do placebo, que é uma injeção semanal e com menos colateral do que a liraglutida. A meia-vida da liraglutida em torno de 24 horas, a meia-vida da semaglutida em torno de 7 dias. Então, por exemplo, você que está usando semaglutida, Ozempic e o Wegovy. O Ozempic é a semaglutida de diabetes, que vai até 1 miligrama. E o Wegovy, ou Povistra, que é o Ozempic, o Extensior, né? Que é a mesma droga, é a Novo Nordisk em parceria com a Eurofarma, o Extensior. Que aí a Victoza é da Novo e a Extensior da Euro. E depois lançou o Wegovy e o Povistra. O Wegovy é antigo e o Povistra recentemente. Que o Wegovy é da Novo Nordisk, e o Povistra da Euro. E aí eles têm a diferença de dose. Até 1 miligrama diabetes, de 1 miligrama para cima até 2,4 obesidade. Reduziu-se os colaterais, melhorou-se a comodidade terapêutica, porém com a minha vida mais longa, se for passar por anestesia geral, sedação, alguma coisa assim, vou fazer colonoscopia, tem que suspender o fármaco pelo menos 3 semanas antes. Porque não prepara o colo, porque ele atrasa o esvaziamento gastrointestinal. E também muda muito no sistema nervoso central, muda o paladar, muda a vontade. Ele é um sacietogênico, né? Esses incretínicos são sacietogênicos. Eles não tiram a fome, eles aumentam a saciedade. Eles atuam no receptor de Pons-Kicast, sistema nervoso central, e também no tubo digestivo. Eles achavam que era o maior efeito era no tubo digestivo, mas não é. É no sistema nervoso central. E aí tem essa diferença. Por que eu estou falando isso? Os pacientes de obesidade acham que 1 miligrama é dose teto de semaglutida. Só que o miligrama é dose mínima né? para obesidade. A dose de semaglutida é de 1 a 2,4 para obesidade. Isso até os meus pacientes de consultório mesmo, eles não conseguem aprender isso. Apesar de eu falar isso exaustivamente nas consultas, eles têm dificuldade. E o Ozempic e o Wegovy, eles foram a virada do tratamento de obesidade. Até 2020, quando foi lançado o Ozempic, na verdade, né, semaglutida, que foi primeiro, que era até 1 miligrama,
Eu tenho paciente que com 1 miligrama perdeu 70 quilos em 10 meses. Olha só. De Ozempic, de semaglutida. Então, assim, é um fármaco que não dá pra gente cuspir no prato que a gente comeu, né? Que é um fármaco muito bom, apesar dos colaterais. E esse paciente, na época, ele tolerou bem os colaterais? Tolerou. Existem pacientes que não fazem colateral, né? Esse paciente, ele teve no início, mas com a tolerância ao tratamento, ele ficou sem colateral. Pô, coisa linda, né? Então, assim, ele perdeu 70 quilos em 10 meses. Nossa. Ele era um grande obeso com esteatose hepática grave durante mais de 15 anos. Zerou o fígado, limpou, só que ficou fibrose, né? Porque muitos anos com esteatose acentuada. Esses fármacos são muito eficientes para limpar fígado. Tanto que o Ozempic e o Wegovy, eles entraram com indicação em bula de esteatose hepática em abril do ano passado. A Novo Nordisk, ele entrou no FDA com essa indicação em abril do ano passado, foi aprovada. E a tirzepatida, que eu vou falar em sequência, também é muito eficiente para tal. Só que tem algumas diferenças, né? E eu trabalhei muitos anos com esses fármacos. O que eu estava falando? Até 2020, a curva de obesidade nos Estados Unidos era ascendente. Com o advento da semaglutida, a curva ela se inclinou. E ela começou a declinar. Então, assim, foi um marco na indústria farmacêutica. E isso aí fez com que a Novo Nordisk sozinha, se eu não me engano, é na Dinamarca, né? A Novo Nordisk, sozinha, ela aumentou o PIB da Dinamarca. Cara, que loucura. A Novo Nordisk sozinha diminuiu a venda do McDonald's, do Burger King, do KFC. Olha só. Ou seja, hoje, que esse movimento está mais do que consolidado, ele não é um movimento que muda somente o tratamento de obesidade. Ele é um movimento comportamental no mundo. Ele tem mudado até cardápios, por exemplo, o Subway mudou o cardápio, o McDonald's mudou o cardápio. Esse movimento de consumo diferente fez com que o Starbucks lançasse agora café proteico. É verdade. Não sei se você chegou a ver isso. Eu vi, porque eu estava lendo uma matéria, né, de tudo agora que está sendo incluído a proteína, né, nos produtos, né. Então, essa mudança de padrão de consumo está fazendo com que as marcas e as grandes multinacionais de fast food, essas do café, no caso Starbucks, mudem o cardápio. Se adequem, né, à nova realidade. Porque inclusive, quem me segue no Instagram tem lá um post, um exemplo do rodízio Mounjaro. Tem um restaurante japonês aqui no sul do estado, não lembro se em Vassouras ou Valença, que adaptou o rodízio, ou Volta Redonda, um dos três. Adaptou o rodízio para quem usa Mounjaro. Que legal, cara. Então é o mesmo rodízio, só com uma quantidade reduzida de peça e mais barato. Olha só. Aí o cara pode aproveitar com os colegas, com os amigos, com a família, o mesmo rodízio, com benefício de pagar mais barato, porque é usuário de Mounjaro. Ele tem um limite de peça que ele pode ingerir. Que legal. Bem interessante. Bem interessante. Para você ver como que esses fármacos estão mudando a sociedade. É verdade, é comportamental, comportamental, né? Exatamente. O Guto Galamba fala muito isso, né? Você deve segui-lo também. Sim. Guto Galamba já foi meu professor e ele é um cara que fez psicologia positiva, ele vive viajando hoje, que é um multi-empresário, e ele foi fazer um lançamento em Dubai e ele veio falando sobre essa mudança comportamental até da ostentação, né? Antigamente a ostentação era combo de vodka com Red Bull. É verdade. Hoje a ostentação é treinar com o personal, é ter faceta no dente e usar Mounjaro. É verdade, é verdade. Isso mudou muito. E Dubai, que é a capital mundial da ostentação, isso é mais evidente, né? Vamos lá. Da semaglutida, então, a gente tem uma perda de peso melhor do que a liraglutida e mais conforto. E aí foi lançado ano passado no Brasil, que chegou. E 2024 chegou para o mundo a tirzepatida, que é o Mounjaro, que é um GLP-1/GIP, que é um agonista duplo. E ele tem diversos efeitos extra-obesidade. O Mounjaro, ele tem efeitos no músculo, efeitos na gordura, efeitos no lipedema, efeitos em doenças inflamatórias. Ontem eu atendi uma paciente reumatológica, e ela falou comigo, ela está um mês de Mounjaro. Ela falou comigo que não sente dor articular mais, depois que começou o Mounjaro. Eu atendi uma outra paciente ontem, que foi uma reavaliação de Mounjaro, um mês de Mounjaro. Ela tinha dor diária nas pernas pelo lipedema. Ela não sente mais dor. Um mês. Você vê, ontem a gente teve uma paciente que foi acompanhar o marido na consulta dele também. Não sei se ela chegou a te relatar, mas ela falou comigo na sala, enquanto eu atendi o marido dela, que até endometriose
os incômodos, as dores que ela sentia, as cólicas, ela não tá sentindo mais. Foi Depois ela que mesmo que começou... falou das articulações. Foi? Aham. Ela não sente mais dores cólicas da endometriose e ela não sente mais dores articulares da doença reumática. Então, assim, é uma droga que eu fico brincando, né? Que ela emagrece, ela melhora o metabolismo, ela cura a unha encravada e traz a pessoa amada em 3 dias. 3 dias. Então, se eu não sei nem se o laboratório previa tantos usos diferentes, né? e benefícios, você já tem indicação hoje do Monjaro, né? Da tizepatida, na apneia obstrutiva do sono. Ano passado, em novembro do ano passado, saiu um trabalho que reduz em 42% a apneia obstrutiva do sono. Isso foi até liberado para dentista para escrever Monjaro. Isso. Só que a maioria, até onde os dentistas que eu conheço, não se adaptaram a isso, porque eles não sabem manejar colateral. Então, eu acho até muito lúcido e louvável eu também. os dentistas não prescreverem isso. E se trata obesidade, por que o Nutri não pode? Exatamente. Seria mais coerente, né? Quem que trata mais obesidade, o dentista ou o Nutri? Entendeu? Por que o Nutri não pode prescrever Monjaro? Até porque essa condição, né, que o dentista poderia tratar seria evitada se tivesse passado pelo Nutri anteriormente. Exatamente. Né? Fizesse o trato nutricional, né? Então... Exatamente. Os colegas médicos, ó, eu não tô aqui fazendo campanha a favor do nutricionista e contra nós, não. Eu só tô falando que eu acho justo. Sim. Entendeu? Porque o cara que tá na linha de frente tratando a obesidade junto com a gente é o Nutri, é o treinador. Sim. O treinador, ele não tem tanta farmacologia, já é mais difícil, né? Sim. Mas por que o Nutri, por exemplo, não pode fazer uma pós-graduação, uma certificação? Sim. Igual a gente tem a Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, a SBEMO, que faz certificações nacionais e internacionais em obesidade, aberta ao nutricionista. Exato. Por que o Nutri não faz uma certificação e passa a prescrever? É verdade. Porque eu acho o seguinte, você autorizar a prescrição da droga é uma coisa. Agora, o cara ter a condição de prescrever é muito individual. O indivíduo que estuda e se prepara para tal, por que não? É verdade. Agora, você querer regular todo mundo, isso não faz sentido. Eu acho que assim, o fármaco é útil, o fármaco está liberado, pode prescrever? Pode. Se você deve, já é outra história. É verdade. Eu tenho um professor, o professor Lucas Caseri, ele é meu professor há quase 10 anos, ele fala muito isso. Professor, posso usar bomba? Posso usar Deca? Ele, filho, pode, mas se deve, já é outra história. É verdade. Então, o cara poder prescrever, eu acho que deveria ser um direito. Mas se ele deve prescrever, ele tem que ter condições de tratar os colaterais. Porque não é só sentar a caneta, né? Como a gente fala, né? Prescrever é mole, né? É mole, mas e depois? Né? E contornar, e controlar, como é que faz, né? E como eu falei aqui das questões de consultório, né? E as diarreias do Monjaro? Exato. Como é que você vai fazer para tratar isso? E o náusea, vômito. Que ninguém conta com isso, né? E a dor no corpo, a náusea, vômito, a mialgias, diarreias. Porque assim, ele tem pouco colateral, mas tem. Tem, é verdade. Então tem que ver isso, né? É verdade. E aí o Monjaro hoje, né, que o Sormalt, o Sormalt 5, que foi um trabalho que comparou a tizepatida com a semaglutida, mostrou uma perda de peso de 48% maior no Monjaro, na tizepatida que na semaglutida. E a quantidade de efeito colateral muito inferior. A prevalência de efeito colateral muito inferior. A meia-vida da tizepatida, ela é uma meia-vida de mais ou menos 5 dias. Então, assim, é para uso semanal. E você, idealmente, a gente fala muito na clínica, né? Usar na quinta para ter o pico no sábado, o pico em 2 dias. Por que isso? Porque fim de semana é onde você faz mais cagada. Cabeça vazia, oficina do carboidrato. É verdade. Então, se você não se segura no fim de semana, jogue a droga para fazer o pico no fim de semana. Fim de semana. Que é bem lúcido, bem interessante isso, né? E chegamos no futuro, né? Eu não falei dos comprimidinhos. O Wegovy Pill, 25 miligramas, que tem uma perda semelhante ao Ozempic e o Wegovy, e Povistra, Extensor, só que aí ele tem um problema. Você tem que fazer escalonamento de dose, porque o Ribelsus, que é a semaglutida oral para diabetes, e o Wegovy Pill, que é a semaglutida oral para obesidade, eles são pior tolerados do que o próprio Ozempic para o tubo digestivo. Por eles serem via digestiva, né? Via oral. E aí você tem que fazer 3, 7, 14 até chegar a 25 miligramas. Faz um mês de 3, um mês de 7, um mês de 14. Se possível for, chegar a 25 miligramas. Tem que fazer o preparatório para você chegar. Escalonamento de dose, para você não se matar. Né? Porque fala, o Wegovy Pill emagrece. Beleza, toma um comprimido direto pra você ver. Vai pra cama, vai dar cama. Vai dar ruim. Você vai bobear, você vai até pro CTI.
Olha só. Porque, assim, é um remédio que realmente, se você abusar de dose, dá pancreatite, dá náusea, vômito, incoercível, pode dar diarreia, pode dar constipação. Sim. Eu tenho pacientes que eu não consegui tratar a constipação do Ozempic, do Wegovy, que aí com a tirzepatida não tiveram mais problema. Sim. Entendeu? Então, é um fármaco que realmente você tem que ter um tato com ele. Sim. Então, vai fazer o oral, Ribelsus ou o Wegovy Pill. Acho que o Wegovy Pill nem chegou no Brasil, foi lançado nos Estados Unidos em janeiro. Então, são 3, 7, 14 de Ribelsus, uma dose por mês. Se possível for, escalonar a dose até 25 miligramas, que é a dose de obesidade. E a gente tem o Orforglipron, que era para ser a tirzepatida, era para ser o Mounjaro em pílula, que é da própria Lilly, fabricante do Mounjaro, só que não deu certo. Até a metade do trabalho ele veio parelho com o Mounjaro, da segunda metade do trabalho em diante ele caiu a perda de peso. E aí foi lançado assim mesmo, né? Porque, como foi feito o investimento, né? Sim. Foi lançado assim mesmo. Mas foi um tiro no pé que até caiu as ações da Lilly, né? Quando lançou o Orforglipron. Isso aí o mercado não perdoa, ele precifica e não perdoa, já né? era, né? E ele precifica a expectativa. Sim. Se você tem um trabalho que até a metade foi a perda semelhante ao Mounjaro, e esse trabalho terminou com uma perda reduzida, e a fábrica fala que vai lançar, a ação já cai. Então, o mercado ele precifica antes de acontecer. E a gente tem a retatrutida, que é o triplo agonista, né? Que é o triplo, que é o análogo triplo, né? Que é glucagon, GLP-1 e GIP, que já tem uma expectativa de ser 40% mais potente do que a tirzepatida. Vai ser o Godzilla, né? Todo mundo trata de Godzilla, Isso né? aí. Godira, como diz o japonês, né? Isso aí. Godira. E aí ele tem essa expectativa e o glucagon aumenta a queima de gordura. Só que tem uma expectativa frustra já nessa droga, que a ideia é que ela preservasse mais a massa livre de gordura. É óbvio que os trabalhos não acabaram ainda, mas assim, o provisório ali, o parcial do trabalho, já mostra que a perda de massa livre de gordura da retatrutida é maior do que a da tirzepatida. Olha só. Então, the Oscar goes to, ou seja, quem ganhou o Oscar na preservação de massa livre de gordura? Mounjaro. Ainda é o nosso amigo Mounjaro, nosso queridinho hoje, que ainda preserva mais a massa livre de gordura. A semaglutida tem uma perda maior. Primeiro o Mounjaro, depois a primeiro o Mounjaro, depois a retatrutida, depois a semaglutida, para depois a liraglutida, em termos de preservação. De O massa Mounjaro muscular. preserva mais e a liraglutida preserva menos da massa muscular, né? Então, para você aí que pensa que vai perder massa muscular usando o Mounjaro, só se você não bater a sua cota, seus macronutrientes. Por isso que tem que ter um acompanhamento no nutricionista e não treinar, né, meu queridão? Se você ficar aí só usando o fármaco e não fizer nada para conter isso, você vai derreter de qualquer jeito. E aí, acompanhamento nutricional é essencial e acompanhamento médico também, Claro, né? perfeito. Porque a prescrição é feita pelo médico. Hoje Sim. é um fármaco de uso restrito, é um fármaco de receita controlada branca de 2 vias. Sim. Né? Tem que ficar uma via retida. Sim. Minto. A diretriz não fala que é branca de 2 vias, receita controlada, mas que fala que retém a receita. Retém a receita. Então, de praxe, a gente já faz na branca de 2 vias, que é a receita controlada. Porque tem que reter uma via. Sim. E aí, você tem a prescrição médica, que é obrigatória. A parte nutricional, bater os macronutrientes, também é obrigatório. O treino de força, também é obrigatório. Tanto que nós vimos uma avaliação lindíssima de uma paciente ontem. Foi. Que ela evoluiu 6,2 quilos. 6,2 quilos. Quanto que perdeu Ela de perdeu gordura? 4.300 de gordura. E Só ganhou 1.900 de massa livre de gordura. Ou seja, ela ganhou massa livre de gordura em um mês. Em um mês. Ela não perdeu. A avaliação dela foi no dia 27 de fevereiro e ontem, dia 27 de março, eu peguei a reavaliação dela, joguei no sistema, fiz o comparativo, né? Encaminhei pro Dr. Ricardo e aí a gente viu essa avaliação, essa Eu cheguei a falar linda com ela ontem à noite até. Aí eu falei com ela, o resultado tá dando, fica tranquilo. Ela, eu não sei se eu vou ter dinheiro para isso tudo. Eu falei, é investimento. Porque assim, ela veio um percentual de gordura alta, ela quer botar shape, é uma pessoa que treina pesado, treina bem, vide a avaliação, né? Que ela ganhou a gente vê massa desde muscular. o início do tratamento que ela está sendo assídua. Um comprometimento absurdo. Foi, até porque na primeira fase do tratamento dela, ela fez sem nada. Não usou fármaco, Nos primeiros 3 meses ela não usou fármaco, agora que ela introduziu o fármaco. E aí, introduzindo o fármaco, acelerou, obviamente, a perda dela. E ela já fez um resultado lindo sem fármaco, né? Ela caiu 8% de gordura, né? Nos primeiros 3 meses. Já fez um resultado lindo sem fármaco. E agora que a gente introduziu o fármaco, acelerou o processo dela. Sim. E assim, ela estava reclamando do custo, obviamente que esses fármacos são caros,
mas no caso dela é um investimento. Sim. E assim, ela tá muito bem. Eu falei que eu dei os parabéns a ela, uma evolução linda, tá? E aí, voltando à Retrato Tida, a Retrato Tida chega a bater picos de 35% de perda de peso, como eu falei lá no início. E uma média de 27,8%, se eu não me engano, de perda de peso na média. Que são 4 trabalhos, a família Triumph, que é a família da Retrato Tida, e só um acabou, que é o Triumph 4, que ele é de apneia obstrutiva do sono e osteoartrite, que é o menorzinho. E aí ele mostrou já esse resultado. E aí estamos aguardando o restante dos trabalhos saírem para poder fazer o lançamento da droga. E a gente, se Deus quiser, trabalhar com mais esse arsenal terapêutico aí. No Brasil, a droga é made em Paraguai. Não sabemos o que tem ali. É verdade. Até o Paraguai não sabe. É verdade. Então, não se meta besta de ser trouxa e comprar Retrato Tida sem saber o que tem ali dentro. Porque aí, desculpa o que eu vou falar, mas vocês acham que vocês estão sendo espertos. Vocês estão sendo burro. Porque Não você está seja. comprando um negócio que você não sabe de onde é, você não sabe a procedência, não sabe o que tem ali. Não sabe como é que ele chegou aqui. Não sabe como é que ele chegou aqui. Pô, cara, é sério. Você tá achando que você tá sendo espertão, que você tá economizando uma consulta. O teu prejuízo pode ser muito maior. E uma experiência que a gente tem vendo pacientes que usam a tirzepatida paraguaia, que foi criminalizada em novembro do ano passado. Não pode entrar com isso no Brasil. Está sendo um monte de gente presa por causa disso. É verdade. Então nós temos algumas marcas. Eu lembro aí da TG, da Tirzec, que é da Indufá. Tem algumas marcas do Paraguai que são criminalizadas. Não pode entrar no país. A gente vê essas drogas entrando em pneu de carro, em cano de moto, tudo escondido, entrando verdade. aqui. Eu fiz um repórter essa semana sobre isso. Do cano de moto? Do cano de moto. Essas drogas não podem ser aquecidas e essas drogas não podem ficar na luz. Então, vou vender uma dosezinha de Monjaro na seringuinha de insulina. Não pode. Pode. Vai trazer no cano da moto, vai trazer no pneu do carro. Não pode. É isso aí. E a experiência que a gente tem, que a gente vê os pacientes que vêm pra gente usando a tirzepatida do Paraguai, é que ela vem contaminada. Eu tive um paciente que teve um problema grave por conta de contaminação de tirzepatida do Paraguai. Eu tenho a experiência de que ela é muito menos potente do que a tirzepatida manipulada ou do que o Monjaro. Os pacientes estão usando 10 mg para valer 2,5. É verdade. Tava tendo uma potência de 1/4. Aí o barato que sai caro, né? Um paciente nosso achou que estava muito bonitinho, obrigado, usando coisa do Paraguai que o amigo trouxe. Ele, perdi 8 quilos em 6 meses. Os nossos pacientes da clínica perdem 16 em 3 meses com a manipulada. É verdade. Não é nem com a original. A gente tem experiência muito boa com a manipulada. Que isso aí, se alguém quiser saber da situação da manipulação, em outro episódio a gente pode falar isso. Porque hoje a gente está com tempo curto, a gente já falou muita coisa. Mas aí temos também os peptídeos. Temos 2 peptídeos que são autorizados, na verdade 3, que é o GHK-CU, que é o peptídeo do cobre, que ele é autorizado em alguns lugares do mundo, não no Brasil, para manipulação para uso tópico, que melhora a acne e queda de cabelo. 38% de melhora. Eu vi o trabalho autorizando ele essa semana. Nós temos a tesamorelin, que é para lipodistrofia associada ao uso de terapia antirretroviral do HIV. Então é uma coisa muito específica. Tesamorelin, ele promete queima de gordura, mas ele não foi autorizado para isso. E nós temos a elamipretide, que é um booster mitocondrial, que foi autorizado ano passado, que é da área da regenerativa, para tratar doenças mitocondriais raras. Não é para usar de qualquer jeito. Então, assim, essas autorizações foram FDA, não Anvisa. Então, no Brasil, não tem. Não tem. Não tem peptídeo autorizado para prescrição no Brasil. Se o seu doutor tá passando para você o Stack Wolverine, o Stack emagrecedor de AOD com GH Frag, com Sloop 33, associado a uma retatrutida, ele merece ser preso. Ele não merece ser doutor. Porque ele está arriscando a tua vida. Que a gente não sabe o que tem ali. São fármacos que, além de serem de origem obscura, eles não foram nem aprovados. Por mais que ele jure de pé junto que é bom, que a fábrica é boa, não sei o quê, a gente nunca sabe, porque são fármacos não aprovados. Entendeu? Em lugar nenhum. Óbvio, né? Esse que eu falei no FDA foram aprovados, mas a maioria não tem aprovação em lugar nenhum. CJC, GH Frag, GHRP2, GHRP6, Ipamorelin, o TESA tem essa aprovação.
Aí tem cacetada, Tem né? muito. BPC, AOD, tem um monte. Infinidade, né? E assim, nos Estados Unidos está uma febre. E qual o risco do peptídeo? Peptídeo, em geral, é um proliferador celular. O que é câncer? Câncer é uma proliferação celular que saiu do controle do sistema imunológico. Se você mistura vários peptídeos e você perde esse controle, você vai ter câncer. Sim. Hoje, não. Futuramente pode ser que o peptídeo virou um gatilho para você ter um câncer. Principalmente linhagem hematológica, né? Que é o sangue, ele se renova com muita rapidez. Linhagem hematológica, gastrointestinal, né? O enterócito se renova com muita rapidez. Então, isso é um risco potencial que a gente não sabe se acontece ou não. A gente não tem trabalho em humano. Sim. Beleza? Então, o André quer fazer algum adendo, alguma coisa? Acho que eu falei pouco, né? Não, mas você falou, eu acho que você falou, faltava até, eu acho que a gente tinha que ter mais tempo hoje até para falar, porque é um assunto muito interessante. Eu acho que falta esse esclarecimento, porque a coisa tá muito, né, vaga, né? Mas o que eu deixo para vocês aqui também, que eu falo, é a importância do acompanhamento profissional, tá? Os fármacos estão aí para nos ajudar, é a tecnologia ao nosso favor, né? Então, procure um excelente profissional, assim como a gente tem aqui o Dr. Ricardo, que é um cara extremamente dedicado e responsável, né? Tanto que eu falo que eu me sinto, sim, sempre, né, honrado de trabalhar com ele. Acho que os profissionais deveriam se unir mais em prol do paciente, parar com mimisice de ficar com o ego inflado. Então, assim, é o nutricionista trabalhando junto com o médico, é o médico trabalhando junto com o nutricionista, ter um treinador também que esteja alinhado. Por quê? É o benefício da saúde. A gente poder utilizar da tecnologia, da ciência, para a gente melhorar a nossa condição de vida, né? E tem aquele trabalho, né, que eu falei, que o meu professor Gabriel Almeida postou agora recente, que 2/3 dos indivíduos que usam canetas emagrecedoras não falam que usam. Por quê? Qual é a vergonha? Qual o problema, pô? Nós já falamos isso aqui exaustivamente. Ana Luísa falou, Maiara falou, Vivian falou, Priscila falou. Os nossos convidados todos que usam ou já usaram as canetas emagrecedoras falaram. O fármaco é tecnologia a serviço da sua saúde. Se você trabalha e hoje tem um computador de mesa, um notebook, o que é isso? É tecnologia voltar para o seu trabalho. Por que não fármaco melhorando a tua saúde? Sim. Eu uso. Sim. Porque eu não estou em condição de me tocar sozinho. A minha rotina tá ruim. Eu não estou pedalando igual eu gosto de fazer. Eu não estou treinando igual eu gosto de fazer. A dieta eu mantenho, mas como eu tenho uma genética ruim, eu preciso de uma ajudinha. Assim que eu conseguir organizar a minha rotina, eu vou suspender os fármacos. Perfeito. Mas eu uso em prol da minha saúde. Perfeito. Beleza? Se for fazer o uso de algum fármaco, sempre orientado e sempre baseado na saúde. A saúde é em primeiro lugar. Muito obrigado, doutor André, mais uma vez aqui por dividir a mesa comigo. Tamo junto. Obrigado a você aí que acompanhou até então. Se tiver alguma ideia de tema para a gente poder falar aqui, deixa nos comentários que com muito prazer a gente vai trazer para a mesa do Biotalks. Sem mimimi, em conversa, facilitado para você entender. Obrigado, aquele abraço e até a próxima. Valeu.